estamos estudando nesse domingo, dando continuidade àquele negócio de mudar a mente, de mudar jeito de falar, jeito de pensar, jeito de agir. E nesse domingo eu quero estudar com os irmãos sobre conexões. Nós estamos vivendo na era da conexão. Estão me ouvindo bem aí? Estamos vivendo na era da conexão. E essa era de conexões, internet, via celular, via computadores, via Smart TV, essas conexões que existem hoje, que ligam as pessoas no mundo todo, tem feito sim muito bem. Eu sou a favor, inclusive, dessas conexões. Sou tão a favor que nós temos, por exemplo, transmissões dos nossos cultos. Falei aqui de manhã, tenho pensado até, orado a respeito, em pelo menos por um tempo parar de transmitir os cultos pela internet. Na segunda, terça, disponibilizar a palavra e as pessoas que quiserem ouvi-lo, podem ouvi-la normalmente como se faz. Tenho pensado em parar de transmitir, em função, claro, de o que tem acontecido. Por exemplo, eu tenho notado aqui, eu estou notando aqui, como eu notei de manhã, a falta de vários irmãos, que não vieram, talvez porque estejam trabalhando, talvez porque estão doentes, ou talvez porque estão em casa assistindo sossegadamente na sua Smart TV, ou ouvindo pela rádio e não tem a mínima preocupação ou desejo de ir para a igreja. E claro, isso é uma facilidade que tem hoje. Só que essa facilidade, ela foi criada justamente para que as pessoas pudessem, as que estão distantes, eu citei aqui de manhã, por exemplo, nos nossos cultos aqui aos domingos, tem uma média, no registro que nós temos no nosso site, tem uma média entre 12 e 15 pessoas, somente dos Estados Unidos, que assistem os nossos cultos, fora alguns outros países, que se registram inclusive aqui do Brasil. A gente criou isso há 8, 9 anos atrás, justamente para que essas pessoas fossem alcançadas. Por exemplo, pessoas que estão no hospital, com as conexões que tem hoje, de Wi-Fi gratuito, ou de planos de internet via celular bem mais baratos e acessíveis, muita gente hoje tem esses planos e tem acesso via internet a informações, a resultados de exames, consultas, a conversas com pessoas em outros países. É legal, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Naquela profecia de Daniel, o profeta Daniel, em Daniel capítulo 12, se eu não me engano, ele profetizou o seguinte: no final dos tempos, o conhecimento ele iria se multiplicar. Inclusive ele cita aqui as pessoas, o texto de Daniel, ele diz o seguinte: no final dos tempos, as pessoas vão se locomover de um lado para o outro bem mais rápido, e ele naquela época nem avião existia, nem carro existia, mas ele profetizou que no final dos tempos as pessoas elas iriam de uma parte para outra de uma forma mais rápida, e que o conhecimento se multiplicaria, e é o que está acontecendo hoje. Hoje, para você ir, por exemplo, para um outro país, dependendo do lugar, demora 15, 16 horas, 10 horas, 9 horas, mas você chega nesse tempo. Antigamente, para você ir daqui, por exemplo, para a Europa, você gastava 15, 18 dias dentro de um navio, exaustivamente para chegar lá. E os navios antigamente não tinham o conforto que se tem hoje. Então eu sou a favor da internet, eu sou a favor das conexões que existem hoje para conectar as pessoas. Só que o problema é que essas conexões hoje, elas estão aproximando quem está longe e afastando quem está perto. E eu citei aqui de manhã, dia desses conversando com o pastor Gilson em Sorocaba, um outro pastor da igreja dele, por nome Ivan. Esse pastor Ivan, 2 filhas, a gente estava conversando sobre algo parecido com isso, sobre transmissões de cultos e sobre esse acesso de internet. E esse pastor Ivan, ele disse: eu tenho 2 filhas, elas, na minha casa, quando eu construí, eu fiz os quartos, um para uma e um para outra, no meio eu coloquei assim,
aliás, no canto eu coloquei um corredor. Esse corredor liga os 2 quartos, não tem porta, somente o banheiro, que é no meio, que tem a porta. E ele disse, eu entrei no quarto de uma das minhas filhas, e quando eu a vi dando risada, eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, não, eu estou dando risada de algo que a minha irmã me mandou ali. Quer dizer, elas estavam juntas, a diferença acho que de 3, 4 metros de uma para a outra, mas em vez de estarem juntas falando, elas estavam cada uma no seu quarto com o seu celular, falando coisas corriqueiras da vida. E ele falou, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Citei aqui de manhã também sobre o nosso acampamento. Nosso acampamento, ele foi, apesar dos problemas que a gente teve lá, sensacional. Por quê? Porque não tinha sinal de celular lá. Exceto de alguns celulares da linha Vivo, a maioria esmagadora não tinha. Então, aquele negócio de vício, né? Quando a pessoa quer largar de um vício, no primeiro dia, ele fica assim perdido, ele não sabe o que faz, ele não sabe o que fala, porque a vida dele é um vício. Vício de falar no smartphone, vício de assistir televisão, vício de ficar postando coisa nas redes sociais. E aí, quando não tem sinal, quando ele não tem acesso, ele vive aquela abstenção. E naquela abstenção, no primeiro dia no acampamento, foi meio cruel isso daí. Mas depois de um tempo, o pessoal foi se acostumando. E, cada vez mais se conectando com os irmãos. Porque essa é a questão de hoje. A gente vive num tempo que as pessoas estão quase que diariamente conectadas. É difícil você ver hoje as pessoas desconectadas. A maioria das pessoas estão conectadas. Você vai num restaurante, você vê as pessoas comendo e falando no smartphone. Você vai num restaurante ou você vai num shopping, se tiver uma televisão com um canal aberto ou com um tipo de canal lá pago, por exemplo, as pessoas estão paradas, elas estão assistindo, elas estão curtindo. Ou seja, as pessoas estão ligadas. Mas isso é errado? Não, longe disso. O que eu quero te chamar a atenção com essa ministração hoje é que as pessoas estão perdendo o sentido do que é viver comunhão. E não falando de comunhão de igreja ainda, falando de comunhão de família. Ainda ontem, estive no interior lá, fui de manhã, voltei à tarde para estar no evento aqui, aniversário de minha sogra. E quando cheguei lá, a primeira coisa que eu falei para os meus cunhados, falei o seguinte, desliga essa porcaria de celular. Eu não vim aqui para ficar olhando para a tua cara, eu vim aqui para conversar com vocês. E aí um deles lá na hora deu risada, desligou, o outro ficou assim dando risadinha e tal, e desligou também. A gente ficou um tempinho batendo papo, mas não deu meia hora, um já foi para um canto, outro já foi para o outro, e você via assim. É incrível como até famílias hoje não se falam mais como falava-se antigamente por conta de estarem conectados. E às vezes está falando bobagem, coisa fútil, mas está conectado, está falando com alguém. E por isso a gente está vivendo essa questão que a gente vive hoje, de filhos abandonados, de relacionamentos vazios, de pessoas que não se relacionam mais como deveria antigamente. Aliás, eu disse aqui de manhã, eu não sou saudosista, longe disso, eu sou futurista. Né? Pena que, enfim, eu sou futurista, eu penso nas coisas do futuro, eu gosto das coisas do futuro, eu penso grande, eu penso macro, né? Não penso micro. E tenho orado para Deus levantar gente do meu lado que tem essa mentalidade macro, gente que pensa grande, gente que quer ver mesmo a obra de Deus alcançando vidas, gente sendo abençoada, gente que confia em Deus, gente que não está ainda em dúvida se Deus abençoa ou não, se Deus faz ou não, gente que já tem certeza que Deus faz, que Deus abençoa, que Deus capacita. Estou precisando de mais gente assim do meu lado, porque eu tenho certeza que se tiver mais gente assim, aí a igreja vai realmente crescer. E quando a gente fala dessas conexões que existem hoje em dia, você vê os crentes de hoje, eles estão mais conectados no mundo do que conectados com Deus. E essa conexão que a gente tem que ter com Deus, a gente deveria ter todos os dias, provavelmente em todos os momentos. Se você olhar para a Bíblia, Daniel, que eu citei há pouco, ele tinha conexão com Deus pelo menos 3 vezes ao dia. Ele orava de manhã, no almoço e no final da tarde. Provavelmente na hora de dormir,
Eu não sei que horário que eles dormiam antigamente, porque naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha celular. Então eu imagino que eles deviam dormir cedo e acordar muito cedo. Mas, nessas 3, pelo menos, vezes que Daniel falava com Deus, todos os dias, diz a Bíblia, ele tinha um relacionamento com Deus tão profundo, que teve coisas tremendas que Deus revelou. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver a revelação que Deus colocou no coração daquele rapaz, que servia a Deus e servia de todo o coração. Ou seja, a igreja hoje, eu disse, eu não sou saudosista, mas eu tenho saudade das igrejas do passado. Porque as igrejas do passado, de 20, 30 anos atrás, eram igrejas mais unidas. Eu falava dia desses para o pastor Paulo, que está viajando, aqui na portaria, num dos trabalhos que tivemos, acho que um mês atrás. Eu dizia para ele, rapaz, eu não sou saudosista, mas eu tenho saudade do tempo da igreja do passado. Porque lá em Osasco, por exemplo, numa das igrejas que participei, eu não era nada, não tinha título de nada. Eu só estava na igreja, eu tocava, eu dava aula de escola bíblica. Quando precisava ficar na porta, eu ficava. Quando precisava pregar, eu pregava. Enfim, eu não tinha título, eu fazia a obra de Deus. E eu me lembro que lá a gente se uniu uma vez com os jovens, com os irmãos da igreja, e fizemos uma campanha chamada Campanha de Talentos, e precisava construir a igreja era um quarto da nossa aqui, tinha acho que 60 pessoas, 70 pessoas, mas era de um pastor que eu havia conhecido, eu amava bastante ele. E quando cheguei lá, ele falou, a gente tem um terreno, mas esse terreno é tipo num brejo, não dá para construir. Eu falei, por que não dá? Ah, porque tem uma passagem da prefeitura lá, se bem que está cheio de mato, ninguém usa. Eu falei, pastor, mas vamos construir em nome de Jesus, vamos lá, vamos meter as caras. Deus vai dar recursos. Ele falou, Diego, se você ajudar, se você encabeçar, eu falei, deixa comigo. Eu tive um bom professor, meu pai era assim. E aí a gente dividiu os irmãos da igreja, a gente apresentou a ideia dos talentos. Cada equipe, eram 4 equipes de 20 pessoas, 15, 20 pessoas, tinham que ganhar ao menos uma alma nesses 3 meses que a gente dispôs para fazer esse trabalho. Tinha que ganhar material de construção, tinha que compor até uma música, né? Na época a gente fez isso. E foi legal porque surgiram novos compositores, surgiram novos obreiros para a igreja. O pessoal comprou a ideia, sair, não tinha aquela briga, não, ao contrário. O pessoal foi em depósito de material de construção. Nós ganhamos caminhão de pedra, caminhão de bloco. Ganhamos vários sacos de cimento. Na própria igreja tinha gente que trabalhava como pedreiro, como servente de pedreiro. Tinha um irmão que estava estudando engenharia, estava no último ano. A gente se reuniu, fomos no terreno, ele deu uma olhada, ele falou, se a gente fizer isso, vai suportar o peso. E fizemos aquilo, e no sábado os irmãos, os jovens iam para a igreja, os irmãos também iam, as irmãs iam fazer comida. E a gente passava o sábado inteiro trabalhando, carregando, fazendo massa, e fazendo buraco, e levantando. E em 3, 6 meses, acho, se eu não me engano, a gente construiu e inaugurou um salão lá, que era o dobro da onde a igreja estava. E foi interessante que só foi construir um salão o dobro, a igreja também duplicou, de 60, 70 foi para 100, 140. Por quê? Porque quando a gente amplia, quando a igreja cresce também de gente. E foi bacana porque no final todo mundo glorificou a Deus, as pessoas aprenderam, se dispuseram, trabalharam, enfim, foi um negócio maravilhoso. E eu digo, eu não sou saudosista, mas eu tenho saudade daquele tempo. Porque hoje na igreja do século 21, uma igreja de pessoas inteligentes, de mais conhecimento, que estão sempre conectadas, talvez por estarem tão conectadas com o mundo, se esqueçam um pouco de se conectar com Deus e com a sua obra. Eu não sei se você sabia, mas Deus chamou a mim, e também chamou você que está aqui nesta tarde, começo de noite, para participar ativamente da obra dele. Vou falar de novo. Deus não só chamou a mim, Deus chamou também você. É por isso que a gente estudou aqui, todos esses domingos. O que falta na igreja do século 21 é essa mudança de mente, de postura, de entendimento,
de ver o que ninguém está vendo, de falar o que ninguém está falando e de fazer o que ninguém faz. Porque gente para criticar tem de monte na igreja. Gente para fofocar tem de monte na igreja. Gente na zona de conforto, nossa. Ainda ontem eu falava aqui com o Mito, o chefe dos motoqueiros, ou motociclistas, né? Motoqueiros são aqueles loucos lá, né? Os motociclistas não, são aqueles caras que estiveram aqui ontem. Que você olha para eles e vê aqueles caras lá com aqueles casacão, tal, né? Jaquetona de couro, aquelas motonas, barbudão. Você fala, esses caras é tudo louco. Eles são loucos mesmo, louco por Jesus. E se você tivesse ouvido o testemunho de um deles, o que Deus fez na vida daquele homem foi fantástico. E hoje, ele pega a moto dele, no sábado, e em vez de pegar a sua esposa e passear, conhecer o Brasil, ele vai de cidade em cidade, de lugar em lugar, às vezes de manhã e à noite, param numa praça de uma cidade, aceleram, a turma vê o que esses loucos estão fazendo. Aí eles se reúnem, pegam um violãozinho e começam a louvar a Deus. Aí começa a aparecer gente, eles começam a fazer, você quer receber Jesus? Eu era assim, assado, cozido, frito, e Jesus libertou a minha vida. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você quer esse Jesus? E eles têm ganhado pessoas que estavam lá nas drogas, pessoas que estavam na bebida, pessoas que estavam com a vida destruída. Eles têm feito um trabalho assim. Aí você fala assim, pô, mas esses caras loucos fazem... esses caras fazem isso. E enquanto isso, a maioria da igreja está preocupada, chateadinha, com seus problemas, com as suas questões. E eu estou te falando isso, meu irmão, porque a gente precisa se conectar em Deus. Pastor, mas eu estou conectado em Deus. Você precisa se conectar mais. Porque Jesus, lá em João 15, disse, eu sou a videira, vós as varas. Aliás, ele disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e você que está ligado em mim, se você quiser dar fruto, você precisa estar conectado. Eu vou usar essa expressão, em mim. Para a gente ter relacionamento com Deus, a conexão chama-se Jesus Cristo. A Cris aqui ministrando no começo do culto, ela citou algo que eu falei aqui de manhã, sem saber. Claro que Deus está aqui e Ele sabe de todas as coisas. Mas antigamente, e quem ouviu a pregação do pastor César há 2 domingos atrás aqui, ele ensinou claramente sobre isso. Antigamente, para as pessoas terem acesso a Deus, para pedir perdão a Deus, elas precisavam uma vez por ano se dirigir lá fora do local santo, que tinha o local que era santo e tinha o santo dos santos, que só entrava o sacerdote. A pessoa tinha que ir lá, ela tinha que levar um animal imaculado, ou seja, sem mácula, sem doença, sem nenhum tipo de enfermidade, sem nenhum tipo de defeito. Ela tinha que pegar, levar lá. Família, pessoa que não tinha família, levava, apresentava ao sacerdote, o sacerdote sacrificava, ele entrava, sacrificava a Deus. E como era antigamente, né? Isso alguns estudiosos da Bíblia dizem, que para eles terem ideia de se Deus havia perdoado ou não, eles só tinham essa certeza quando saía uma fumaça de uma pequena chaminé, quando o sacrifício era feito. Só que é fato, você sacrifica alguma coisa ou queima alguma coisa, vai levantar fumaça. Então a certeza que eles tinham, saía fumaça, Deus me perdoou. Mas o pastor César citou aqui, inclusive, que daquelas pessoas que elas iam, na verdade, compravam um animal, falavam assim, poxa, eu vou levar esse animal aqui. Aí chegava lá, ele já apresentava e saía de lá já reclamando. Reclamando da vida, reclamando da demora. E aí ele já pecava de novo, aí ele tinha que comprar um outro animal para voltar no ano que vem para pedir perdão de todos aqueles pecados. Só que um dia, Jesus Cristo veio e se sacrificou no meu e no teu lugar. Ele deu a vida por mim e por você. O sacrifício dele foi tão aceito diante de Deus, que a Bíblia diz, a canção diz isso também,
que o véu do templo se rasgou. Porque aquele véu que separava, como diz a canção, já não separa mais. A luz que outrora estava apagada, agora ela brilha e cada dia, como diz a canção. Por quê? Porque tinha todo aquele ritual de chegar, de apresentar, e ainda a pessoa sair dali em dúvida. Será que Deus ouviu? Será que Deus perdoou? Bom, saiu a fumacinha, Deus perdoou. Aí ele voltava, fazia as mesmas coisas erradas, tinha que voltar no ano que vem, passar todo aquele ritual, tudo o que acontecia. Só que aí veio Jesus, e aquele negócio que era só o sacerdote que tinha que se purificar para entrar lá, naquele local. Jesus vem com a sua própria vida, Ele oferece a sua vida imaculada, sem pecado, oferece a Deus em perdão da humanidade. Eu falei aqui de manhã, irmão, não sei se você já parou para pensar, você já parou para pensar quão valioso é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ou quão foi valioso o sacrifício dele na cruz do Calvário? Você já parou para pensar o quanto ele sofreu para que a gente pudesse ter hoje esse privilégio de agora, não mais o templo com o véu separado, não, agora já não separa mais. Agora a gente entra em conexão com Deus em qualquer lugar. Lá no acampamento faltou sinal de celular lá para muita gente, mas Deus estava lá e quem quis se conectar com Ele, se conectou. Como Ele está aqui hoje. E quem quer se conectar com Deus, Ele está aqui. Aí, pastor, o que eu faço quando eu for embora? Eu desligo a conexão? Não, eu vou embora conectado com Deus. Eu chego na minha casa, eu estou conectado com Deus. Eu ligo a televisão, está passando alguma coisa que não edifica, eu mudo. Por quê? Porque eu estou conectado com Deus. Eu vou dormir, antes de dormir eu oro, eu falo para Deus assim, Deus, muito obrigado. E eu citei aqui de manhã, sexta-feira retrasada, estava aqui na igreja até umas 4h15, 4h20, e fui embora, fui resolver uma questão, cheguei em casa às 5h30. Aí à noite eu fiquei sabendo, um dos donos do terreno aqui, foi assaltado aqui na esquina, os camaradas desceram, levaram o dinheiro que ele tinha, deram 3 tiros, 2 desses tiros na cabeça dele, e infelizmente sexta agora ele acabou falecendo. Foi sepultado ontem. Aí eu cheguei à noite em casa e falei assim, Senhor, obrigado. Que eu estava lá na igreja, eu trabalhei o dia todo lá, saí de lá 4h30, fui para outro lugar, resolvi o que eu tinha, cheguei em casa às 5h30, debaixo da tua proteção, da tua bênção. Não aconteceu nada do meu lado, nada de ruim, porque o Senhor estava comigo. Obrigado, meu Deus. E às vezes tem gente que passa essa mesma questão, Deus guarda, Deus livra, aí ele chega em casa à noite, não tem cabeça para se conectar com Deus, fala assim, oh Deus, obrigado que eu cheguei em paz na minha casa. Como o salmista Davi escreveu, eu deito e durmo, porque o Senhor está comigo. Tem gente, meus irmãos, que vive tão conectado hoje com o mundo lá fora, que na igreja ele é incapaz, inclusive, de se desconectar do mundo e estar conectado com Deus. A facilidade é tão grande, que hoje, eu citei aqui também já algumas vezes, e citei hoje de manhã, você pega o smartphone e fala assim, irmãos, vamos ler o texto, a pessoa pega o celular, opa, tem a Bíblia aqui, maravilha, legal. Eu não sou saudosista, mas eu prefiro ainda essa aqui, ó. Eu tenho no meu celular a Bíblia, mas eu prefiro essa. Por quê? Porque essa daqui, quando eu abro para ler um texto e fecho. Mas eu sei de muitas pessoas, aqui na igreja mesmo, eu vejo daqui. Você fala assim, irmãos, vamos ler João capítulo 15, versículo 2. Aí a pessoa abre, lê o 2, eu falo, amém, irmãos, até aí. Aí ele está lendo 3, o 4, o 5, porque chama atenção. Isso é... No celular, você está ali lendo o texto, João capítulo 15, versículo 2, aí você vê assim, ó, pluf, veio uma mensagem. Aí você fica doido, assim, meu Deus, eu olho ou não olho, eu vou olhar. Seja do WhatsApp, seja do Facebook, você está ali, ó, futucando. E tem uns até que é perigoso, que se você falar assim aqui, o pregador fala, irmão, toma cuidado,
Porque senão você vai acabar parando no inferno. Dependendo da ênfase que ele dá na voz, a pessoa fala, aleluia. Isso já aconteceu, eu estou te falando sério, em várias igrejas que eu fui. Porque a pessoa não está conectada no culto, ela está conectada ali, está conectada com os problemas. Meu irmão, você precisa se desconectar. Eu quero perguntar aqui, existe alguém hoje aqui que não tem problema? Está tudo bem na vida, você está com dinheiro no banco sobrando, saúde para dar e vender, carro zero, mansão, viagens, tem até iate. Tem alguém aqui assim? Levanta a mão. Vou conhecer que depois no final do culto a gente conversa. Não tem, né? Agora, quem tem problema aqui? Levanta a mão. Nossa, todo mundo? Mas o Deus que resolve todos os problemas, vou falar de novo, o Deus que resolve todos os problemas, porque Lucas capítulo 1 diz que não existe impossíveis para Deus. Esse Deus, quando a gente começa o culto, Ele está conectado aqui com a gente. Porque Ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou presente. Então, Jesus está aqui hoje com a gente. Nós podemos nos conectar a Ele e esquecer. Mas às vezes a gente não esquece. A gente vive conectado com o mundo, com os problemas, com as dificuldades, com as lutas. Isso incomoda, isso te leva a pensar. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu te peço hoje para que você reflita sobre isso. Para que você possa agora, ou a partir de agora, desse final de ano, se conectar mais com Deus. Por que eu estou te falando isso? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, apesar de toda essa conexão, eu citei aqui dados de manhã, vou repetir aqui para quem não ouviu. Por exemplo, hoje existem 4 bilhões de pessoas no mundo conectadas via smartphone, via computadores. 4 bilhões, de 7,6 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje. Ou seja, mais de 60% das pessoas que existem no mundo hoje estão conectadas. Tem um celular. Ou seja, pessoas que recebem informações. Eu já falei sobre isso aqui também e repito. Segundo estudiosos bíblicos, segundo estudiosos também, pessoas que estudam a mente humana, já chegou-se à conclusão que o que nós recebemos de informação hoje em um dia, lá, 4 mil anos atrás, eles não recebiam a vida toda. O que eu e você recebe de informação num dia, lá eles não recebiam a vida inteira. Então você vê como é que a mente humana hoje está assim. Tem gente que nem consegue dormir. Tem gente que tem tanta dificuldade, tem tanto medo, tem tantas opressões sobre a vida dele, que ele não consegue dormir, ele não consegue pensar, ele não consegue se relacionar, ele não consegue trabalhar. É aqueles pensamentos ruins, como eu falei aqui quinta-feira, de mente saudável, os dardos inflamados do maligno, que leva a pessoa a pensar em destruição, pensar em morte, pensar em tirar a sua própria vida, pensar em fazer coisas ruins. O diabo está aí agindo. Agora, quando a nossa mente está conectada com Deus, quando a nossa mente é saudável, quando a gente tem o Espírito Santo, nosso Deus, que habita dentro de nós, aí a gente começa a pensar coisas diferentes, a gente começa a falar coisas diferentes, a gente começa a fazer coisas que a gente não fazia, coisas que levam as pessoas a se aproximarem de Deus. Repito, eu não sou contra você assistir televisão, eu não sou contra você ter TV a cabo, eu não sou contra você ter um smartphone de 3, 4, 5 mil se você tiver condição, glória a Deus por isso. O que eu estou querendo te mostrar é que nós precisamos de nos desconectar do mundo. Por quê? Porque o mundo, a maioria das informações que nós recebemos são ruins, existem informações boas, mas os programas que fazem sucesso no mundo são os programas que falam de desgraça. Se você pegar e fazer um levantamento de estatística, como já fizeram, os programas que mais fazem sucesso na televisão brasileira são programas que falam de desgraça e programas de auditório que falam de bobagem, ou que fazem bobagem, falam besteira. Por isso que a Globo tem essa audiência que ela tem. Os programas da Globo, 90% falam besteira, ensinam bobagem, novelas, programas que falam de sexo,
programas de crianças ou de adolescentes que ensinam, inclusive, bobagens. Esse canal de televisão chamado Globo é o canal que mais tem audiência no Brasil. Aliás, é incrível. Eu vou falar por mim. Aonde eu moro, se você quiser um sinal digital, lá, o único que, numa antena simples, tem acesso, pega, como diz o caipira, é a Globo. Os outros canais não consigo pegar em casa, a não ser que eu pague TV por assinatura. Para você ver o alcance que essa emissora tem no Brasil e no mundo. E já está mais do que provado, já está mais do que falado, não sou eu que vou dizer isso, está mais do que comprovado. Você pode pesquisar na internet, na televisão, nos jornais, nas reportagens. A TV Globo, ela por trás dela existem pessoas demoníacas lá. Então, se eu assisto um programa de lá, programas que às vezes são programas bons, mas sempre tem alguma mensagem subliminar, sempre tem alguma coisa por trás que vai te levar a pensar naquilo, isso vai para o teu subconsciente. A gente já estudou sobre isso aqui. Por isso que às vezes é necessário você desconectar-se de certos tipos de canais de televisão. Você fala assim, pastor, eu vou assistir o quê? Programa evangélico? Tem uns que são bons na televisão, mas tem uns também que só Jesus na causa. É melhor você desligar e se conectar com Deus direto. Porque você só vai ouvir ou besteira ou pedição de dinheiro. E é por isso que as pessoas lá fora, elas têm uma certa restrição em relação à igreja evangélica. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que hoje no mundo, o mundo vive conectado. Pastor, mas eu trabalho com isso. Ótimo! Mas aprenda a se desconectar na hora que for necessário. Quando você estiver com a tua família, desconecte da internet. Tira, desliga. Quando você estiver com os teus amigos num determinado lugar, desliga. Quando você estiver inclusive na igreja, eu sei que você vai ser tentado, desliga. Porque nesse momento aqui, Deus está conosco. E quando você está conectado a Ele, quando você está falando com Ele, Deus, a Bíblia diz, Ele está agindo por nós. Você está aqui sentadinho ouvindo essa palavra, Deus está agindo por você, Deus está livrando você, Deus está abençoando você, Deus está abrindo portas sobre a tua vida. Se você estiver conectado, se você estiver recebendo, essas coisas estão acontecendo agora. Porque nós servimos um Deus vivo, um Deus misericordioso. E a única coisa que Ele pede, a única coisa que Deus pede, é que se você for servi-lo, sirva-o de todo o coração. Faça consciente. Amém? Só que por conta desse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas hoje se esqueceram do que é servir a Deus. Muita gente hoje está desistindo. Já falei aqui, estatística, 40 milhões de evangélicos desviados no Brasil, só no Brasil. 40 milhões. Aliás, desculpe, 30 milhões. 45 milhões são os evangélicos que existem hoje. Os evangélicos, né? E crente mesmo, se chegar nos 10 é muito, né? Enfim, Deus tenha misericórdia. Porque tem uns crentes aí também que só Jesus na causa, né? Mas existem 30 milhões de desviados. Gente que um dia olhou para Cristo e falou assim, eu quero servir-te, eu quero te amar, eu quero ter uma nova vida. Mas o tempo foi passando e essas pessoas foram largando de Cristo. A Bíblia tem um conselho para esse tipo de gente. Era melhor nem ter conhecido a Cristo. Era melhor nem ter tomado uma decisão. Porque conhecer Jesus e se afastar dele é a pior decisão que a pessoa pode tomar nessa vida. Por isso que a gente sempre fala aqui, você quer Jesus? Pensa, reflita. Porque Jesus não enganou ninguém. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, Ele vai estar conosco sempre e nos dará a vitória. Você que é jovem, que é adolescente, é óbvio que hoje você está sendo atacado de todas as formas. Para você viver uma vida sexual ativa, para você, falar palavrão, para você ir em baile, para você beber, para você fumar, para você cheirar, para você ficar falando palavrão. Você é tentado, não só o jovem adolescente, mas que todo mundo. Todavia, quando você está conectado com Deus, a Bíblia diz isso. Quando o Espírito Santo está dentro de você, ele te move. O amor de Deus é tão grande que ele te constrange
e você começa a agir diferente do que você agia antigamente. Aí você fala assim, pastor, mas é difícil. Sim, é difícil. Mas o prêmio final vale a pena. Porque no final nós vamos ser salvos por Jesus e vamos passar a eternidade na presença de Deus. Então vale a pena o esforço. Quero ler um texto com vocês, você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos. Ou mesmo no celular, se é que você não trouxe, leia aí. Só toma cuidado para você não cair na pegadinha de mensagem. É que eu mandei uns irmãos ficar escondidos ali mandando mensagem para ver quem envia, tá? Não, estou brincando, não falei não. Hebreus capítulo 10. Glória a Deus. Livro de Hebreus capítulo 10. Para você entender 100% este texto, é necessário que você leia os capítulos anteriores. Capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Se você ler o 7, 8, na verdade ele começa a partir do 5 falando da lei. Se você ler o 5, 6, 7, 8, 9 e 10, você vai entender Hebreus 11, os heróis da fé, e vai entender Hebreus 12, quando ele fala, então também nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunhas, tenhamos os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para chegar lá em Hebreus 12, você precisa entender, eu não tenho tempo, eu quero ler apenas o 10. Se você tiver tempo na sua casa, leia 5, 7 dias. O conselho que eu dei de manhã aqui, pega aí um capítulo por dia e leia o livro de Hebreus, em 13 dias você lê. Hebreus capítulo 10, versículo 1. O escritor de Hebreus está falando algumas coisas sobre a lei. E aí ele explica, versículo 1 de Hebreus 10. Se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Ele disse, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, a lei, nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Versículo 2, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Versículo 3, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Versículo 4, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. 5, por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Versículo 6, de holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. E se você ler parte de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que Jesus, num determinado momento, ele entrou na igreja e ele bateu de frente com os mercadores que vendiam nas entradas de igreja animais, pássaros, para que as pessoas comprassem e fizessem o sacrifício. Ou seja, o negócio se tornou uma coisa assim, tão sem sentido, que os caras já estavam comercializando dentro do terreno, do celeiro da igreja ali da época, animais para as pessoas fazerem sacrifício. O cara ia para a igreja e não precisava nem se preocupar. Não, lá tem o cara que vende. Isso chegou num ponto que um dia Jesus entrou e bateu de frente com esses caras, expulsou eles, dizendo, vocês, isso aqui está parecendo um covil de ladrões. Vocês não estão entendendo o que é servir a Deus. E brigou com aqueles caras e expulsou eles. Falou, sai da casa do meu pai. Enfim, volte aí para o texto. Versículo 7. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Versículo 8, primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais, entre parênteses, eram feitos conforme a lei. Versículo 9, então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Então ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, aquela questão da nova aliança.
Versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade nós fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo oferecido uma vez por todas. Ou seja, você não precisa mais agora ficar pedindo perdão a Deus de pecado antigo. Você pediu perdão, o teu pecado já era, foi embora, Deus esqueceu dele. Versículo 11, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas 12, quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. Esse é o nosso Jesus Cristo amado, aleluia. 13, daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. E serão, porque Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, o diabo vai ser preso, os demônios serão presos, e depois haverá o julgamento final, e no julgamento final eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. 14, porque por meio de um único sacrifício, o de Jesus, ele apresentou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, 16, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, não mais naquelas madeiras ou placas de madeira como foi com Moisés. 17, e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde seus pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Aleluia, glória a Deus. Aí ele faz um apelo à perseverança, 19, ele diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Não precisa mais de sacerdote. Por meio do véu, isto é, aliás, versículo 20, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Versículo 20, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. No 23 ele diz, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, aleluia. O que ele está querendo dizer aqui? Eu tenho 100% de certeza que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e aquele que estiver firme vai morar com Ele na eternidade. Então Ele está dizendo o seguinte, se você tem essa fé, se apegue a isso. Não fica com medo de entrar na presença de Deus. Não, se você já pediu perdão dos seus pecados, Deus já te perdoou. Não fica cometendo as mesmas coisas, porque tem o texto que aqui nesse texto fala sobre isso. Se você já cometeu, pediu perdão, Deus te perdoou. Ele não lembra mais. E ele esqueceu. Então entra na presença de Deus conectado por esse novo e vivo caminho, a saber, Jesus Cristo. Você não precisa mais daqueles sacerdotes, de boi, de touro, de passarinho ou de pombinha. Não, você agora tem Jesus, que deu a própria vida na cruz do Calvário para que você tenha acesso a Deus. Ele não trouxe religião, Ele trouxe um novo e vivo caminho que liga o homem a Deus. E só Jesus, diz a Bíblia, é o único que pode fazer isso. Por quê? Porque Ele foi o único que morreu, mas ressuscitou e está vivo, aleluia. Só Ele pode fazer isso. Volte aí para a Bíblia. Versículo 24. Consideremos uns aos outros. De que forma que é considerar uns aos outros? É nos incentivar ao amor e às boas obras. Deus nos chamou para sermos amorosos e realizarmos boas obras. 25, o escritor diz, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Versículo 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade,
já não resta sacrifício pelos pecados. 27, o que resta? Tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. 28, quem rejeitava a lei de Moisés? Morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 29, quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, ou seja, esteve na presença do Filho de Deus. Aí ele desistiu, ele voltou a pecar e fazer coisas piores, ele profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, inclusive insultou o Espírito da graça. Versículo 30, pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. 32, lembrem-se então dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. 33, algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. 34, vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens. Por quê? Porque vocês sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, 35, não abram mão da confiança que vocês têm. E eu pergunto aqui, tem gente que confia no Deus vivo e poderoso, a saber, Jesus Cristo? Se você crê, então olha para a pessoa que está do seu lado e repita, e diga o seguinte para ele, que está escrito aqui, não abra mão da confiança que você tem em Jesus. Crê nessa palavra? Versículo 36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Por quê? Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. 38, mas o meu justo viverá pela fé. E essa expressão fé, do grego para o português, ela vem da raiz de fidelidade. Fé está ligado com fidelidade. Quem é fiel a Deus tem fé e confia plenamente nele. Se retroceder, não me agradarei dele. 39, o escritor encerra dizendo, só que nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Meu irmão, tem muita gente perdendo a oportunidade de estar aqui hoje na presença de Deus. Como eu falei de manhã, é a última ceia do ano. Não sei se você teve o privilégio de participar das 12. Mas tem várias pessoas aqui que tiveram esse privilégio, como eu, de participar das 12. Porque no dia da ceia, chovendo, fazendo frio, calor, às vezes com dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, dor no pé, que irmãos tiveram aqui durante esse ano, estavam aqui e participaram da ceia. Por quê? Porque é a Santa Ceia. Não tem nada a ver de Santa Ceia. A ceia não é santa. A ceia foi feita para pecador, inclusive eu. Esse negócio de Santa Ceia, eu já falei, foi criado pela Igreja Católica lá atrás. Isso veio como conceito para a Igreja Evangélica. Tem até aquele quadro que diz lá, o quadro da Santa Ceia. Está Jesus sentado assim, tem uma mesa grande e os 12 do lado dele. Esse é um quadro, inclusive, mentiroso, porque naquela época nem mesa assim tinha. Eles sentavam no chão e tinha um negocinho assim que eles consideravam aquilo como mesa. E Jesus diz o seguinte, eu falei isso de manhã aqui. Jesus, ele ficou 3 anos e meio pregando a palavra, trazendo o evangelho. E quando todos os seus discípulos se reuniram com ele, ele falou assim, eu não vi a hora de me reunir com vocês nesse momento. Ou seja, o momento mais importante que tem na vida de um cristão é a ceia. Por quê? João 6, Jesus disse, quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Aí em Corinto, a igreja de Corinto, Paulo escreveu para a igreja de Corinto dizendo o seguinte, por isso que tem entre vocês fracos, doentes e gente que dorme.
Sabe por quê? Porque ele não está conectado em Deus, ele não entendeu o sacrifício de Deus pela vida dele. Ele não entendeu. Como antigamente virou um ritual, presta atenção nisso que eu estou. Como antigamente virou um ritual. Virou um ritual. E aí, vai lá pedir perdão dos pecados? Ah, vou lá pedir perdão dos pecados. Vamos lá. Mas você não vai levar o animal? Não. Lá tem uns caras que vendem. Já compra lá mesmo. Não evitar problema. Aí chegava lá, escuta, tem uma ovelhinha aí, tem essa daqui. Não, pode ser qualquer uma. Perderam até o sentido de ser sem mácula, sem defeito, ou sem doença, sem defeito. Os caras estavam fazendo o que queria, achando que Deus estava recebendo aquilo. Virou religião. Eles perderam o sentido. Por isso que Jesus ficou bravo. Por isso que Jesus bateu de frente. Aí Jesus veio e enfrentou a morte. Morte de cruz. Tirou ou se destituiu da sua glória. Veio e se tornou um homem normal, homem como nós, normal, sem poder espetacular nenhum. E viveu, e venceu o pecado. E foi até o fim, 3 anos e meio. Todo lugar que ele chegava, ele ensinava uma coisa nova. Todo lugar que ele chegava, ele curava alguém. Todo lugar que ele chegava, vidas eram mudadas. Ah, mas era Jesus, né? Sim. Mas depois os seus discípulos, todo lugar que eles chegavam, gente era curada. Todo lugar que eles chegavam, pessoas eram transformadas. Por quê? Porque eles entenderam a proposta de Jesus. O evangelho de Jesus. Aí Jesus foi até o fim. Se reúne com eles e fala o seguinte: gente, eu não vi a hora de chegar nesse momento. Agora nós vamos nos conectar mesmo. Agora vocês não vão entender, mas depois vocês vão entender. E aí Jesus pega o pão e fala assim: inclusive um de vocês vai me trair. Aí ficaram naquela aí: quem que é? Quem que é? Quem que é? Aí Jesus: aquele que eu der o pão. Ele dá o pão para Judas. E Judas pega o pão. Veja que interessante. Jesus podia ter falado para Judas: escuta, você vai me trair, meu. Some daqui, cara. Você vai tomar ceia para quê? Ele teve a oportunidade de participar da ceia e de se regenerar. Mas a voz do diabo falou mais alto. Ele comeu o pão. Ele bebeu o cálice. Não deu meia hora. Ele saiu. E foi combinar com os caras o momento de entregar Jesus. Ou seja, como aqueles que chegavam lá: você tem aí um cordeirinho, um negocinho, fazer um sacrifíciozinho aí. Só para Deus perdoar os meus pecados. Virou religião, como tantas religiões que tem hoje aí. Escuta, você precisa pagar um preço. Como no passado, na época de Martim Lutero, você precisa pagar um indulto, porque o teu que morreu está entre o céu e o inferno. Ele está ali, se você não pagar um indulto, ele vai para o inferno. Então você precisa pagar uma grana. Quanto? É X, é Y, é W. A própria igreja fazia isso. Aí um dia Martinho Lutero leu a Bíblia. Ele falou: não, isso está errado. Isso está errado. Jesus Cristo deu a vida dele de graça. A salvação é de graça. Isso está errado. E bateu de frente. E quiseram excomungá-lo. E quiseram matá-lo. E no tempo que estavam perseguindo, ele se escondeu num lugar. E ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, que ele era alemão, ele traduziu para o alemão. Ele disse: pelo menos o meu povo vai saber que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, e a salvação que ele dá é de graça. E ele fez isso e foi até o fim, e se casou, e teve filhos, e foi uma grande bênção. Só que hoje tem gente que recebe Jesus e quando chega na ceia fala: só mais uma ceia. Pois eu tomo. Não deu? Vou fazer o quê? Aí na igreja hoje, eu estou tão triste, estou tão chateado. Na igreja hoje, não sei, tem tanta coisa hoje, né, no mundo. Hoje é domingo. Domingo é o meu dia. Antigamente, os crentes pensavam o seguinte: domingo é o dia... ouvi aí, né? O domingo era o dia? Não sei para você. Para mim continua sendo.
Mas você é pastor, você tem que estar na igreja todo domingo. Não, eu não tenho que. Eu estou aqui porque eu amo a Deus, porque eu tenho um chamado do Senhor. Mas para mim, domingo é o dia do Senhor. Antigamente era assim. Então, eu vou à igreja. Como? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque Jesus, pegaram ele, bateram nele, deram chicotada nas suas costas, chegaram a arrancar pedaços de carne, debilitaram ele, tiraram suas roupas, bateram com canos, ou canas da época, aqueles bambus que ardiam, e chicotearam as suas costas. Aí falaram, escuta, você é rei? Bom, então vamos arrumar uma coroa para você. Aí fizeram de espinhos, bonitinha, e colocaram na cabeça dele. Aí veio um imbecil daqueles lá, pega um pedaço de pau e pá, bate na cabeça para socar na cabeça. E você imagina, ele já debilitado, quase que sem comer, ou sem comer, sem beber, com as costas ensanguentadas. Aí o cara vem e soca na cabeça dele uma coroa de espinhos. E ainda fala para ele, você tem que levar a sua cruz. Você é bandido, você é ladrão, não sei o que você é, mas você está condenado. Você tem que pegar a tua cruz e levar, porque era a sentença da época. E ele pegou debilitado e andou. Meu irmão, na caminhada que nós fizemos quando eu fui lá em 99, era mais ou menos 1 quilômetro. Era mais ou menos 1 quilômetro. E ele no meio do caminho não aguentou, caiu, porque ele estava debilitado. O chefe da guarda pegou alguém da multidão e falou, carrega aí para ele. E quando chegou lá, ele todo ensanguentado, fraco. Ainda pegam pregos e colocam nas suas mãos. E colocam nos seus pés. Para a vergonha, porque naquela época, a maior vergonha era ser crucificado. Morte de cruz. Bandido, ladrão, era crucificado. E eles eram expostos para que todo mundo visse. Bandido, ladrão, aqui assim. E ele foi crucificado. E a Bíblia diz que ele não falou um A. Quando ele só pediu água, deram para ele vinagre. Mas ele ficou lá. Até a determinada hora que ele disse, Pai, está consumado. Cheguei aqui. E ele estava tão conectado com Deus, porque Jesus se conectava todo o tempo com Deus, né? Antes da crucificação, todo momento Jesus estava conectado com o Pai. E naquele momento ele fala, e te entrego o meu espírito. E aí ele morre. E aí escurece. E aí começam os trovões. O texto diz que até terremoto teve. E veio uma chuva forte. Aí os soldados começam a olhar e falavam assim, um deles disse, verdadeiramente esse cara era filho de Deus. Aí depois de tudo isso, aquele vendaval, ventos, a Bíblia diz que o vento que entrou, rasgou o véu do templo, porque não precisava mais, agora tem Jesus, que deu a vida na cruz, para que a gente pudesse chegar a Deus. E tem gente que vem à igreja e não consegue sentir nada. Mas Cristo fez na cruz o que Ele fez por mim e por você não tem preço. E Ele foi até o fim. E Ele ressuscitou. E Ele está vivo e está aqui hoje. Nós podemos nos conectar com Ele toda hora. Porque Ele é o Deus da minha vida. Eu sei, eu imagino que seja o Deus da tua vida. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Quero te encorajar a fechar os teus olhos, mesmo sentado. Aleluia. Permita-me a emoção, mas quando fala de Jesus, não tem como ficar ou não ficar emocionado. Ele está aqui.
E ele não desistiu, ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Por isso, de olhos fechados, eu citei aqui de manhã, quero citar para você agora aqui à noite, algo que está escrito num livro, e o autor, me perdoe por não me lembrar do nome, mas entre tantas coisas que ele escreveu, ele disse: ouça isso de olhos fechados, pense, reflita. O testemunho dos crentes precisa ser vibrante, mas especialmente coerente. O Novo Testamento enfatiza o papel revolucionário, contracultural que o povo de Deus exerce na sociedade. Sal e luz, farol de Deus em meio a densas trevas. No dia de hoje, examine-se a luz desta meditação aqui, deste momento. Como tem sido o seu procedimento nos últimos tempos? Você tem honrado o corpo, que é a igreja, especialmente a cabeça do corpo, que é Jesus? O seu testemunho tem sido revolucionário? Ou o seu testemunho tem sido... Quando as pessoas falam com você, elas têm vontade de se tornar cristãs, ou as pessoas falam com você, elas têm vontade de ter distância de cristãos? Pense sobre isso. Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz: e quando a gente tem Jesus como Senhor e Salvador, quando a gente tem entendimento do que foi o sacrifício dele, quando a gente entende o Deus que nós temos, a gente se torna puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual a gente brilha como estrelas no universo. Na linguagem de hoje, esse texto ficou assim: para que não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, pessoas inclusive que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Portanto, de olhos fechados, eu te encorajo a refletir como tem sido a tua vida como cristão. Talvez você esteja conectado a tantos aplicativos, conectado a tantas redes sociais, que às vezes você se esquece de se conectar com um Deus vivo e poderoso que está do teu lado toda hora, a todo momento. Às vezes você não tem tempo para ver o que Ele tem feito por você, mas Deus tem guardado você, Deus tem livrado você, Deus tem abençoado você, mesmo você não crendo. Só de você estar aqui hoje vivo, é porque Deus te abençoou, Deus te deu saúde. Portanto, eu te encorajo a pensar sobre isso, de olhos fechados. E orar e falar com Deus hoje dizendo o seguinte: Senhor, me perdoa por aquilo que eu deixei até de fazer. Me ajuda a ficar conectado contigo mais vezes. De olhos fechados, eu te encorajo a orar e falar com o Pai. Não sei se você consegue mensurar o que eu falei aqui, mas o sacrifício de Jesus foi terrível. A morte dele foi terrível. O sacrifício foi maravilhoso, a morte foi terrível. E se ele não tivesse ido até o fim, por certo não estaríamos aqui hoje. Só estamos aqui porque ele deu a vida no meu e no teu lugar. E se nós entregamos a vida para ele, não para uma religião, a gente não tem uma nova religião, a gente tem um Deus vivo e poderoso que habita dentro de nós através do seu Espírito. Portanto, eu te encorajo a falar com Ele e pedir: Senhor, me ajuda a me conectar mais contigo, a orar mais, a ler mais Tua Palavra, a me conectar mais com os meus irmãos. Você quer se conectar com Deus? Visita os irmãos. Como eu disse há pouco, tem visitas para fazer e às vezes a gente não tem pessoas disponíveis.
Então quem sabe, pastor, mas eu não sou obreiro, só não tem problema, não importa. O que importa é se tiver Jesus no coração, onde você for, a bênção do Senhor estará na tua vida e você será a bênção naquele lugar. Portanto, eu te encorajo a se conectar em Deus, a se desconectar um pouco do mundo, a aproveitar momentos que você tem com a tua família, com os teus amigos, a buscar mais conversar pessoalmente, principalmente com o teu Deus. Aliás, para falar com o teu Deus, você não precisa nem de celular, você só precisa de Jesus. Ele é a internet, Ele é a conexão que nos leva a Deus. E em todo lugar funciona. Pode ser num lugar distante, pode ser no meio da selva. Lá Deus está. E Jesus é a nossa conexão para falar com Ele. Portanto, eu te encorajo a falar com o Pai nessa noite. Nós vamos participar da ceia. Estão aqui postos à mesa os elementos. Como eu disse há pouco, uma pena que muita gente aqui da igreja perdeu. Eu louvo a Deus por aqueles que se esforçaram de vir participar, porque valorizam o sacrifício de Cristo. E quem perdeu, venha na quinta ou venha no próximo domingo, mas o legal seria hoje. Então coloque isso no teu coração. Conecte-se com Deus enquanto há tempo. E Ele está aqui mais uma vez disponível. Você vai embora, Ele vai estar do teu lado. Antes de você deitar, se você se conectar com Ele e falar: Deus, obrigado por mais um dia, Ele vai te abençoar, Ele vai te dar um sono diferente, abençoado. Às vezes você fala assim: pastor, eu não estou conseguindo dormir. Desliga a televisão, se conecte com Deus, ora um pouquinho, você vai ver que você vai dormir muito bem. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Depende da gente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, se você quiser falar com Deus, aproveite, é agora, este é o momento, em nome de Jesus.